Você é aquela pessoa que fica pensando, será que tal coisa é pra mim? Será que esse objetivo, essa meta, tá no meu destino? Geralmente essas pessoas que ficam tentando intuir demais, perguntar as respostas pra vida, são pessoas que não buscam as respostas da vida. Ou seja, elas não fazem. Quando você tem um projeto, um sonho, uma meta, aquilo às vezes é tão complexo, é grande, e ele ficando no mundo das ideias fica muito abstrato, fica muito difícil de chegar lá. Então você acredita que você não vai chegar lá. Porque tudo que a gente não passa para o papel, a gente não vê os passos, fica muito difícil. Então, a proposta desse vídeo é tornar as suas grandes metas, seus grandes objetivos em passo a passo, os passo a passos diários. Não adianta ter aí um grande objetivo se você não sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar lá. Ou seja, juntos nós vamos destrinchar tudo que você precisa fazer para cumprir aquela meta e eu vou tirar alguns exemplos para que você consiga fazer aí na sua casa. Então, primeiro de tudo, você já fez suas metas? Se você ainda não fez suas metas para 2025 ou para o ano que você tiver, eu sugiro que você volte no meu vídeo anterior e faça. Mas basicamente você precisa aí enxugar 5 metas, 5 objetivos que você quer para o seu ano e a gente vai destrinchar ele em submetas, ou seja, absolutamente tudo que você precisa fazer para que lá no fim do ano você chegue muito mais perto de atingir o que você quer, de pouco a pouco, com constância, conseguir resultados estrondosos. Então, nesse momento aqui, não se preocupe em colocar a frequência em que você vai fazer aquilo, só em entender totalmente quais serão essas atividades. Por exemplo, você quer abrir um restaurante. Então, o que você precisa? Precisa tirar um tempo para estudar sobre gastronomia, frequentar restaurantes diferentes, visitar feiras de alimentos e eventos do setor, aprender sobre gestão e finanças. E precisa tirar um tempo para cozinhar, para pôr em prática de fato o que você aprendeu. Ou eu quero começar na internet. Então, eu preciso começar consumir aquele tipo de conteúdo para eu criar repertório também. Eu preciso escrever um script, preciso de um dia para gravar, eu preciso editar. Tudo que aquela meta vai exigir de você. O objetivo aqui é deixar essas metas palpáveis. Quanto mais você destrincha em mini atividades possíveis para você, você vai percebendo que ela vai se tornando mais real. Porque tudo isso a gente vai transformar em uma rotina depois. Então precisa ser bem palpável para a gente conseguir depois definir os horários, os dias em que você vai se dedicar para aquilo. Então você não precisa escrever exatamente os passos nesse seguinte sentido. Eu preciso estudar o mercado de gastronomia, eu preciso estudar o mercado. Então, dentro de estudar o mercado, eu preciso estudar o público-alvo, ponto de venda. Enfim, você não precisa escrever isso, porque o nosso objetivo aqui é entender que você precisa de um momento para estudar e os temas podem ir mudando, não tem problema. Então, finalizando essa parte, você precisa ter entendido quais microatividades somadas vão te levar do ponto A ao ponto B até o fim do ano, por exemplo. E depois vamos para o outro passo, que é a frequência. Então, depois de estabelecer essas atividades bem direitinho, você vai precisar entender com qual frequência você precisa executar aquilo. Então, se vai ser diário, se vai ser mensal, se vai ser semanal. E horário que você vai executar aquela tarefa. Pensando de verdade na sua realidade. Por quê? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Eu fiz isso com uma amiga minha e ela falou: bom, eu quero começar a cozinhar porque eu quero comer melhor. Então, quero começar a cozinhar. Aí eu falei para ela: ok, quais dias da semana você pode cozinhar? Quantas vezes você quer? Ela falou: 2 vezes por semana tá bom. Tá bom, então terça e quinta ela vai cozinhar. Às 17 horas. Colocou lá, às 17 horas. E aí, conversando, ela falou: cara, eu lembrei que na terça-feira, às 17 horas, eu tenho aula, sei lá o quê. Na quinta-feira, eu tenho esse compromisso também que não vai dar. Então, por isso, você precisa ir pensando muito bem na sua realidade, porque isso estará na sua agenda, tá? Enfim, e conversando mais, ela entendeu que, na realidade, ela não gostava de ter horário para cozinhar. Só que para ela era melhor ir pelo feeling. Eu tô com fome, então vou ali cozinhar. O grande problema para ela é que quando ela chegava para cozinhar, nesse momento que ela definiu, não tinha comida em casa. Então, o que a gente tira disso? O ponto não é o dia que ela vai cozinhar, mas sim o dia que ela vai fazer a compra do mês mensalmente. Então, ao invés de a gente colocar a frequência de cozinhar, a gente estabeleceu um dia que ela vai no mercado para fazer essas compras. Gente, se vocês seguirem essas coisas, vocês vão facilitar a vida de vocês de um jeito. Mas, como tudo, precisa ser muito bem seguido. Se você deixar só aqui no vídeo, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Ou então, por exemplo, essa mesma amiga minha precisou assistir filmes no decorrer do ano. Então, a gente definiu ali um filme por semana. Então, o que você pode fazer para se ajudar quando for alguma coisa nesse estilo? Quantas semanas restam até o fim do ano? Sei lá, 48 semanas restam. Então, o que eu sugeri para ela? Faça uma lista nas suas notas ou aonde você quiser com todos os filmes que vão te dar um bom repertório. Então, pesquise esses filmes e coloque na sua lista para
conforme for passando a semana, você dá check, porque você precisa facilitar a sua vida. Então, você vai chegar ali no seu horário de assistir esse filme, você definiu, no seu dia, enfim, e aí você vai ficar, bom, que filme que eu vou assistir? Aí você desanima. Agora, quando você tem uma lista e vai dando check, já é outra coisa. Outro exemplo. Quando na sua programação, ali como no caso de abrir um restaurante que eu citei, você precisa participar de eventos gastronômicos ou de eventos de networking. Como você vai facilitar a sua vida? Ai, como que eu vou definir um dia, um horário para isso? Vamos abrir a mente, tá? A gente não precisa se prender exatamente a forma que eu falei, vocês precisam pensar. Então, por exemplo, eu acho que é legal eu ir a um evento desse por mês, para abrir minha cabeça, enfim. Então, restam 11 meses no ano. Você vai ver ali cada mês, tem algum evento interessante no setor? Eu só quero ir quando tiverem eventos muito interessantes. Então, faça uma pesquisa até o fim do ano. Eu já sei que no dia 17 do mês tal, eu vou para esse evento. No dia 22 do mês tal, eu vou para esse evento. Já fica palpável. E é isso que a gente quer fazer. E agora, outra coisa para se atentar. Eu fiz esse planejamento com 4 pessoas diferentes. E sabe o que todas elas tiveram em comum? A constância irreal. Porque elas queriam criar na rotina dela a constância ideal para o mundo e não para elas. Ou seja, é uma constância irreal. Então, por exemplo, eu vou mandar currículo no LinkedIn 1 hora por dia, todo dia. Eu vou estudar esse tema X 1 hora por dia, todo dia também. Eu vou para academia de 3 a 4 vezes por semana, sendo que hoje eu vou 0. Se dá para você, beleza. Só que assim, o mundo acredita que se a gente não estudar 1 hora por dia, se a gente não fizer 1 hora por dia com frequência, aquilo não vai dar certo. Mas o ponto é que a gente não tá ali estudando para uma prova que vai ser na semana que vem que você deixou para a última hora. A gente tá falando de vida. Isso é a sua rotina. E o foco é a constância. Então você precisa criar uma rotina gostosa, que facilita que você execute aquilo. Essa é a cabeça das pessoas que 99% no fim não fazem nada. Porque as pessoas querem chegar do nível 0 ao nível 10. Só que se você está no nível 0, você precisa atingir o nível 1, atingir o nível 2. Você precisa exercitar essa constância e você só vai conseguir com uma frequência menor no começo. Então, quando você fizer esse exercício de definir ali as suas frequências, se imagine vivendo aquela rotina. Nosso objetivo é que você permaneça nisso a longo prazo. Então, fica ao seu critério, mas tenha em mente que o que a gente quer aqui é algo palpável, real, usabilidade a longo prazo, tá? Então, ao fim desse passo, eu quero que a sua visão seja mais ou menos essa. O meu ficou assim, com os dias e as datas, as frequências muito bem estabelecidas, porque a gente precisa de intencionalidade para fazer com que qualquer hábito aconteça, ou seja, intenção de fazer com data e hora. Eu também já anotei minha rotina comum, que vai somar com aquilo, para que eu tenha uma ideia de como vai ser minha rotina no geral. E não precisa passar pro seu calendário ainda, porque esse é o último passo, tá? Beleza, vamos ao próximo passo, prioridades. Depois que você destrinchar tudo isso, pode ser que pareça muita coisa. Ou pode ser que algumas grandes metas, ou alguma grande meta que você pôs, trazida para a realidade, se torne meio tipo, será que eu quero mesmo me dedicar para isso? Porque no processo de deixar tudo palpável, você vai sentir o que você quer muito e o que você não quer tanto assim. Óbvio que se forem coisas tipo ir na academia, estudar, você não vai tirar aquilo porque é chato, mas você precisa fazer para que o objetivo final seja cumprido. Mas eu tô falando quando esse objetivo final não parece um objetivo tão forte para você. Ou então até parece, mas outra meta imprescindível já tomou muito dos seus horários. Você precisa ter a maturidade de admitir, olha, eu acho que eu não quero isso tanto assim. Ou acho que isso pode ficar para depois. Ou eu quero muito isso, mas será que não é mais inteligente eu focar nesse meu projeto que eu tô necessitada, dissipar minha energia nisso depois? Porque pensa que a gente vai encaixar tudo isso dentro da sua rotina. E no seu dia a dia, você vai despender energia para mais de uma tarefa, ou uma tarefa só, ou enfim. Mas você vai despender seu tempo. E ali no fim do ano, você vai chegar a um lugar se você tiver focado totalmente em uma atividade só, ou se você tiver focado em 2, 3, 4 atividades de uma vez. Você vai chegar em lugares diferentes ali no fim do ano. E você precisa entender se é isso que você quer. Se você quer executar uma 100% até o fim do ano, ou se você pode executar 2, 3 ali, 60% cada uma, 40% cada uma. E é por isso que a gente define prioridades. No meu caso, eu tenho 3 metas prioritárias e eu aceitei chegar menos longe com as 3 do que deixar algumas para trás. Mas eu tenho certeza que elas são imprescindíveis. Não são coisas que eu posso deixar pelo caminho. Então eu me escolho também. Mas eu sei que no ritmo que eu tô, eu consigo me dedicar para as 3. Então eu vou testar. Se fosse 2 anos atrás, eu não conseguiria. Sobre autoconhecimento também. E por outro lado, se você se desinteressou por alguma das metas, não se importe de riscar elas. Eu vou dar exemplos disso, um de cada oposto. A pessoa 1 que eu fiz, ela precisava muito focar no trabalho, na carreira dela, mas ela também colocou nas metas dela abrir um negócio próprio. Ao fazer as metas e submetas, ficou muito claro que a parte de carreira era onde mais tomaria o tempo dela e também a mais importante. A gente chegou a destrinchar ali as atividades do negócio próprio, mas sabe quando aquilo não brilha tanto? Só que dá muito trabalho?
Mas tudo bem, até aí a gente poderia seguir. O ponto aqui, conversando, pensando, a gente foi entendendo que aquilo, na verdade, era um plano B, caso o plano A não desse certo. Trazendo isso para o racional, será que não vale mais a pena despender mais tempo no que você realmente quer, ao invés de desfocar, dispersar o seu foco entre duas coisas, porque você tem medo que um deles fracasse? Quando a gente quer abraçar tudo, a gente não consegue executar nada bem feito. E assim foi riscado das metas. Já outra pessoa tinha muitos afazeres de carreira também. Precisava levantar as redes sociais, gravar conteúdo, escrever, editar, e tudo era muito novo para aquela pessoa. Ou seja, mais tempo para executar. Mas ela queria muito criar um infoproduto relacionado com aquilo que ela falava, que também exige bastante, é um terreno muito novo, mas que deixava ela muito feliz. Mas era nítido que essas duas metas, essas duas atividades dissipadas ali diariamente, semanalmente, eram demais para aquela pessoa. Então, será que valia a pena se organizar para executar os dois? Não, porque nada ia sair do papel. Então, percebam que isso é um exercício de autoconhecimento, de reflexão, de honestidade consigo mesmo. E antes desse último passo, já dá like nesse vídeo se ele foi útil para você. E já se inscreve aqui para ver os próximos vídeos logo que eles saírem. Por último, após definir as metas, destrinchar elas em pequenas atividades. Definir a frequência, se é semanal ou mensal, e o horário no que você vai executar aquilo com base na sua realidade. Você vai passar tudo isso a limpo na sua agenda, seja no Google Calendário, no Apple Calendário, configurando para se repetir ali na hora que você determinou que você vai fazer. Toda terça e quinta até o fim do ano. Se é toda última sexta-feira do mês, perto do dia 31, toda última sexta-feira do mês. Então você vai passar tudo isso ali em uma agenda que você tenha costume de olhar. Eu acho que em papel isso não funciona muito bem, porque é muita coisa, precisa ir chegar aviso para você. Caso você pegue o jeito de fazer aquilo, você pode implementar mais coisas depois, porque quanto mais você faz, mais fácil é fazer. Então não tem problema se você quiser ajustar a rota. E também no seu dia a dia, às vezes você vai percebendo que, poxa, esse horário não ficou bem para mim. Então você vai adequando ali. Só que você precisa de um ponto de partida para começar a ter esse autoconhecimento. Porque quando você não planeja nada, você não sabe o que você tem que fazer, você não faz nada, você não vai ter autoconhecimento nenhum, porque você não está tentando sair do lugar. E, resumindo, o importante é que você tenha agora todos os seus passos, os seus compromissos bem agendados intencionalmente, porque o seu eu do futuro vai te agradecer. Eu espero ter ajudado. Um beijo.